Diversificação na Ásia. Quase ninguém fala sobre esse assunto, só que é muito importante para você investir melhor. Pessoal, um recado rápido aqui. Se quer receber um PDF gratuito com um compilado com as melhores dicas dessa nossa série especial? Sim, um só lugar para você ter os melhores investimentos para 2021 e não perder nada. É só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, deixar o seu e-mail, lembrando que é gratuito, e receber o nosso e-book especial. Agora, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Sou Bernardo Pascovitch do Yubi, uma plataforma gratuita e totalmente online para você comparar e escolher os melhores investimentos. E aqui no YouTube eu estou fazendo uma série de melhores investimentos para 2021. Tudo para você saber como investir melhor no próximo ano. No vídeo de hoje eu estou na Vitrio para conversar com o Jojo, responsável pelos investimentos, e entender mais sobre a importância de diversificar seus investimentos na Ásia. Quase ninguém toca nesse assunto. Diversificação internacional costuma ser sempre nos Estados Unidos. Vamos entender então por que é importante diversificar também na Ásia. Lembrando só que nada aqui é uma recomendação de investimento, não é uma análise de investimento, é um vídeo de educação financeira para te ajudar a entender sobre a Ásia. Agora estou com o Jojo, CIO e responsável pelos investimentos na Vitrio. Jojo, tudo bem? Tudo bem, Leonardo. E aí? Beleza? Obrigado por me receber, bom te ver de novo. Vamos conversar um pouquinho sobre diversificação internacional nesse vídeo. E aí vocês têm um posicionamento super legal aqui na Vitrio, né? Comentaram bastante sobre investimentos estrangeiros, Estados Unidos, Ásia, Tech. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quer contar um pouquinho quem é a Vitrio para o pessoal antes? Vamos sim. Bom, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. A Vitrio é uma plataforma de investimentos, né? A gente nasceu como uma gestora e desde maio desse ano a gente é uma DTVM também, onde a gente pretende colocar o investidor no centro do palco, né, e trazer para ele as melhores soluções de investimento, né, de tal forma que a gente ajude o investidor a mudar a relação que ele tem com investimentos, né. Então a gente faz isso trazendo uma série de produtos de investimento que a gente acha que são diferentes do que o que está aí disponível hoje em dia, né. Muitos deles são inspirados em ideias que estão nos relatórios da Empíricos, né, que é a nossa parceira, e esse ano a gente teve recentemente a felicidade de anunciar aí a intenção de transformar essa parceria num casamento aí na Universa, né? Além disso, além dos fundos próprios, a gente tem uma plataforma de fundos onde a gente distribui fundos de terceiros, né? Com a modalidade do cashback, né? Onde a gente devolve um pedaço da taxa de administração dos fundos, então de forma igual e equilibrada para todos os fundos. Então o que a Vitrio é remunerada, ela é igual, então a gente elimina os conflitos de interesse. Então acaba sendo assim, você encontra o mesmo fundo que você vê em outras plataformas, sim, só que aqui de forma mais barata. A gente recentemente lançou a plataforma do Tesouro Direto e o Home Broker, então agora a gente consegue dizer que, né, estamos com uma plataforma realmente bem ampla aí, com fundos próprios, carteiras administradas e todas essas outras modalidades de investimento também, né? Aí, indo mais aí para a sua pergunta... que eu ia até, desculpa me interromper, mas o que você falou aqui, vocês têm, enfim, diversos produtos, alguns, entre aspas, diferentes, né? Ou dificilmente encontrados por aí. E aí, eu acho que em 2020, vocês foram praticamente a única casa, pelo menos que eu acompanhei, que eu vi, a falar sobre diversificação na Ásia. Porque normalmente, quando os investidores pensam em diversificação, primeiro, a gente pensa sempre em diversificação em termos de produtos, setores dentro do Brasil. Quando a gente começa a pensar em diversificação internacional, é tudo Estados Unidos, né? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Assim, pensando na cabeça do investidor pessoa física, né? Não do institucional. E vocês trouxeram esse discurso muito legal de Ásia. E aí, é isso que eu queria conversar com você. Então, assim, começando, por que Ásia? Por que é importante diversificar ou pensar em diversificação na Ásia? Lá. Eu vou dar só um passinho para trás para pegar a linha de raciocínio inteira, que é a seguinte. De fato, a gente abraçou o conceito de diversificação, que é uma coisa que eu já trago da minha carreira passada de gestão de patrimônio, né? Porque é aquela ideia, a gente vive no Brasil, o nosso emprego ou negócio está aqui no Brasil, nosso apartamento está aqui no Brasil, então, e a gente ainda por cima concentra os nossos investimentos no Brasil. O Brasil, apesar das suas dimensões continentais, a gente, do ponto de vista de representação econômica, é uma posição muito pequena, né? Sujeita a toda a questão fiscal,
variação cambial, né? Algo que esse ano a gente mais uma vez sofreu bastante. Sim. Então, a ideia é o seguinte, puxa, não faz sentido você concentrar tudo e os seus investimentos no Brasil, né? Então, essa é a primeira pegada da diversificação internacional. Durante anos, era muito complicado falar de diversificação internacional para um brasileiro quando ele tinha um CDI nas alturas, Sim, né? sim. Super líquido, super confiável e pagando muito. Com a queda de taxa de juros que aparenta ser aí um pouco mais, pelo menos por um período mais longo, é quase como se você assim tirasse um pouco da névoa e permitisse que essa conversa fluísse melhor, né? Então, a gente está vendo um número grande de investidores indo atrás da renda variável e a gente quer que os investidores vão atrás de algo ainda mais amplo do que só a renda variável. Legal. Então, aí que entra, vamos dizer assim, a dinâmica da diversificação internacional. Aí, uma vez que você está convencido que faz sentido para você, que faz sentido, puxa, quais são os polos que dominam, vamos dizer assim, a economia mundial, né? A gente está super acostumado com o domínio americano, Sim. a cultura ocidental, etc. Mas há alguns anos a gente tem vivido aí e praticamente aí nas últimas 2 décadas, né, já está bem claro que o mundo tem 2 turbinas principais, né? Sim. Estados Unidos e Ásia, ou China e em torno, né? Ficando talvez assim Japão e Europa como turbinas secundárias. E tudo quando você olha para assim, projeções de crescimento, tanto do ponto de vista demográfico quanto do ponto de vista de desenvolvimento econômico, né, fica cada vez mais claro que assim, esse balanço de poder e de relevância está migrando cada vez mais para a Ásia, né? Então, assim, se você concordou que não faz sentido nenhum você estar 100% concentrado no Brasil, você não ter exposição ao que parece ser, ao que promete ser o maior polo de geração de relevância econômica, não faz sentido, né? Então, foi esse o primeiro ponto. A gente falou, olha, a gente quer olhar para lá, né? Eu acho que parte disso daqui ser algo tão novo e difícil vem do fato de que, assim, é uma outra cultura que a gente não está acostumado. São países historicamente, né, principalmente a China, mais do que os outros, mais fechados, né? Então você mistura tudo. Você tem a diferença de língua, a diferença de fusos horários muito intensos, né? E a própria, assim, vamos dizer assim, maturação, né, do mercado, né? Então é muito mais fácil eu achar informação sobre uma empresa americana do que sobre eu achar para uma empresa asiática. Mas a oportunidade está lá. Então, legal. Essa foi uma das motivações, né? A segunda motivação que a gente teve para lançar esse fundo que a gente lançou aí no início de outubro, que é o Tech Ásia, foi o seguinte, né? Há alguns anos, mas principalmente assim, esse ano por conta da pandemia, a importância ou a relevância da tecnologia nas empresas, né? Não, eu gosto de falar assim, não é só o setor de tecnologia, mas a importância de você usar tecnologia, né, até nas empresas tradicionais, ficou muito nítido isso, né? A pandemia talvez tenha acelerado esse processo que aconteceria ao longo dos últimos anos, mas o setor de tecnologia já é quem tem puxado as bolsas de valores no mundo nos últimos... Já vinha puxando isso também. Então a gente falou o seguinte, a gente tinha lançado um fundo, a gente lançou primeiro um fundo de tecnologia global, mas ele era quase que 100% das empresas negociadas e sediadas nos Estados Unidos. Depois a gente lançou um de Brasil e a gente falou, puxa, mas ainda assim está faltando alguma coisa. E aí a gente lançou o fundo que é o FOF Tech Ásia, né? Então, puxa, depois a gente ainda lançou um de games, né? Para completar vamos dizer assim, a família. Mas eu acho que foi o primeiro movimento que a gente deu em direção explícita a essa diversificação, mas uma diversificação não concentrada em Estados Unidos, como você falou. Legal, legal. E aí, olhando para 2021, e aí, claro que também é um jogo muito mais longo, né? Muito mais longo prazo, mas olhando para 2021, faz sentido pensar nessa diversificação em Ásia? Você enxerga esse crescimento em termos de tecnologia das empresas asiáticas continuando? E preocupações?
seja questões regulatórias internas da China, como a gente viu no caso do Ant Group, né? E também esse grande embate entre Estados Unidos e China, que ninguém sabe ainda qual vai ser o tom que o Biden vai dar para tudo isso. Então vamos lá, vamos tentar separar um pouco do que são acho que as tendências de médio e longo prazo para as preocupações talvez mais de curto prazo. Para o médio e longo prazo, puxa, acho que tá, o case, né, o que sustenta essa tese de investimentos está tudo aí. O movimento demográfico que tem acontecido, o ganho de relevância e as perspectivas de crescimento estão dadas. E assim, você pode olhar relatórios de bancos, relatórios de FMI. Eu acho que esse ano talvez o único país que vai ter um crescimento de PIB é a China. Então, acho que para mim está dado. A Índia, né, outra potência com 1,5 bi de pessoas. Então tem muita coisa ali nesse sentido. Então essa tese está lá, né? Tecnologia como um fator de virada de jogo para as empresas também acho que é um movimento que assim, não vai retroceder. Ainda que você tenha o lançamento de uma vacina instantânea que amanhã todo mundo tome, isso daqui não vai tirar o e-commerce. Quer dizer, o e-commerce não vai perder o que ganhou, as tecnologias de meio de pagamento não vão perder o que ganharam, o streaming não vai retroceder, né? Eu acho que e a gente talvez descubra outras formas, né? E até interessante isso porque, independentemente de pandemia, a China fez um processo, aí mais pensando no mercado financeiro, a China fez um processo muito mais drástico de introdução de tecnologia no mercado financeiro do que o mundo ocidental, né? Porque o mundo ocidental ele era bancarizado e então ele está vendo agora a transição de um setor de uma economia bancarizada para uma economia tipo digital. Né? A China, como você tinha aquele movimento da pessoa que estava no lado rural da China para as cidades, ela pulou. Lá não teve a tal desbancarização. Lá teve uma digitalização instantânea. Né? Então agora a gente está começando a conviver com QR Code, com Pix aqui no Brasil, coisas que esse foi o primeiro contato de a grande parte da China, esse foi o primeiro contato, pagamento por WhatsApp ou pelos os equivalentes. Né? Então, eu vejo que assim, no mundo todo, e em particular lá, eu não vejo isso retrocedendo. Né? Agora, no curto prazo, você tem o que a gente está experimentando aí no último mês e meio, 2 meses no mercado financeiro, o que a gente está chamando de uma rotação setorial, né? Que é as empresas do stay at home, né? Que é o fique em casa, na pandemia andaram muito, né? Delivery, e-commerce, streaming, tal. E a economia tradicional ficou para trás, né? Não é nem que ela caiu, né? Ela só recuperou menos. E agora você está tendo um pouco daquela reversão normal, que é dinheiro saindo dessas empresas que subiram muito, indo para essas empresas que subiram menos. Que devem subir. Né? Então, tem gente falando assim, pô, calma aí, mas eu entrei no setor de tecnologia, agora já está caindo, quero cair. Calma, né? Você está olhando para o curtíssimo, você está olhando tipo, para o primeiro minuto do primeiro capítulo de uma novela de anos, mas já querendo tomar uma decisão. Então, eu vejo isso como, assim, tem um pouco desse ruído, mas eu não vejo isso como mudando a tese. Você falou de Estados Unidos e China, né? Durante o governo Trump, pelo menos a gente teve no mínimo 4 anos aí das guerras comerciais, guerra de moedas, assim. Né? A sensação que a gente tem com a vitória do Biden, né, é que assim, vai ser dali para menos. Né? A tensão vai, quer dizer, aquela tensão protecionista do mundo um pouco mais polarizado, acho que isso deve diminuir. Difícil piorar, né? E assim, a relação vamos dizer assim, de dependência entre as duas potências é muito forte. Né? China detém um volume gigantesco de reservas. Quer dizer, não pode simplesmente brigar e não, sabe? São grandes demais para esse tipo de tensão. Então eu entendo, quer dizer, e há um pouco essa expectativa do mercado que é dali para menos. O último ponto que eu acho que é relevante, aí você tocou no... Você deu o exemplo do Ant Finance. Quando a gente lançou o produto, um pedaço do dinheiro do fundo, né, aproximadamente ali 15%, 20%, estava reservado para participar
do IPO do Ant Group, que prometia ser o maior IPO da história, né? E ali o que aconteceu foi claramente, vamos dizer assim, a materialização de um dos medos que o Ocidente tem em relação à China, que é assim, como é que funciona uma economia que se pretende ser uma economia de mercado, comandada por um único partido, né, uma ditadura de um partido ali. E o que a gente depreende de tudo que aconteceu e depois de ter lido muitas coisas é que existiu uma empresa gigantesca e com um empreendedor que resolveu ir a público e falar, olha... Cutucar o leão, né? E falar o seguinte, não acho que... Né, falou grosso. Né? Literalmente ele falou grosso. E o governo chegou e falou o seguinte, deixa eu te mostrar... Quem é mais forte. Quem fala mais grosso, entendeu? Apesar de não ter... de não estar claro quais são os próximos capítulos, né? A empresa continua, né? Eu não vejo um caminho de, olha, vão desmontar a empresa, vão desfazer, pelo contrário. Então, acho que assim, eu arrisco dizer que a gente, não sei se em 2021, mas em algum momento no futuro a gente verá Ant Group voltando para o mercado, entendeu? Alibaba, que é uma empresa coligada, é uma das empresas mais líquidas na região que tem. Então, mas eu acho que é um pouco do processo ali de crescimento até e de, vamos dizer assim, de maturação do mercado chinês em particular, né? E tem outras preocupações, assim, existe, né, tem muitas empresas na China que são, vamos dizer assim, empresas estatais. Você tem no mercado financeiro um pouco do shadow banking, mas são coisas que, assim, a própria regulamentação que o Ant Financial reclama é um pouco para começar a botar ordem nisso tudo. Então, assim, sem entrar no mérito de quem eu acho que tem razão ou não, mas ali, assim, briga de macho alfa, mas claramente tem alguém que manda e alguém que obedece ali. Entendeu? Mas a própria China ela tem também manifestado o interesse, ou companhias chinesas, de acessar uma bolsa de tecnologia da China, né? Inclusive por conta das pressões e ameaças de sanções do governo Trump contra empresas chinesas listadas em Nova York, né? Exatamente. O próprio IPO do Ant Group, quer dizer, o que era esperado no início era que fosse um IPO na Nasdaq, né? Então teve essa migração. Então acho que assim, as tensões dos dois lados tendem a diminuir. Agora, protecionismo no mundo todo é um assunto, né? Toda vez que o mercado, que economias mundiais vem o caminho da recessão, como a gente viu agora, ou das dificuldades, é normal você achar os inimigos nacionais, é normal. Então, o mundo vai ter que conviver um pouco com isso. Ao mesmo tempo que assim, você não anda para trás com a globalização, né? É muito difícil, né, você retroceder nisso. Hoje, assim, se você pegar o nosso portfólio, vamos dizer assim, do Tech Select, que é um portfólio global, vamos dizer assim, americano, assim, uma parte relevantíssima do resultado não é Estados Unidos. Porque as empresas são globais. Né? Então, acho que assim, acho que a economia e os usuários são mais fortes, às vezes, do que as próprias restrições. Né? Mas, dito isso, quer dizer, o que a gente fez? Quando cancelou o IPO, a gente investiu, essa parcela que estava reservada para ele, reinvestiu nos outros papéis. Hoje a carteira está aí com entre 11 e 12 papéis, super bem posicionada, né? Obviamente, a gente não pode falar de resultado, porque o fundo acabou de ser lançado, né? Dia 30 de setembro, mas, poxa, as minhas expectativas são as maiores possíveis, né? Agora, quanto isso deveria compor de um portfólio, é assim, pensa que a gente está falando da parcela que você deveria diversificar para o exterior, que pode ser 30%, 40%, não tem uma regra clara, quanto dessa parcela deveria estar em renda variável e quanto de renda variável deveria estar em tecnologia e quanto, entendeu? Então mas assim, é uma fatia que você tem que levar isso em consideração. O fundo tem exposição cambial inteira, mas que a gente gosta, que eu acho que é parte fundamental da diversificação, né? A gente viu esse ano vários produtos no mercado que têm diversificação internacional como bandeira, mas que são redeados. E aí
Você perde toda Você perdeu a exposição. praticamente a inteira, a total exposição, né? Então, E o dólar nesse ano foi super, né? e não tem nada que me diga que ele vai resolver, que a gente vai voltar para um dólar muito abaixo de 5, porque a gente tem um problema, né? Falando em jabuticabas, a gente tem uma jabuticaba que ninguém tem, a gente tem um problema, né? Que a gente tem que resolver nosso, cada um tem o seu. O nosso é o desafio fiscal que é muito claro, entendeu? Então, pelo menos eu vejo dessa forma. E tem outras ideias, obviamente, de diversificação internacional, mas essa eu acho que é uma importante. Entendeu? E aí, para quem está assistindo e falou, puxa, legal, me interessei, quero diversificar parte do meu portfólio em Ásia, em ações de tecnologia na Ásia. Como que ela pode fazer? Tem, então, claro, pode falar mais, óbvio, o Tech Asia, o fundo de vocês. Isso. BDR, fundos, o que você listaria? Olha, então, assim, o que a gente tem visto, né? Obviamente, o FOFTech é um FOF, é um tá fundo. Aberto, né? Desculpa, não é nem o FOFTech, é que eu confundi, porque a gente está lançando o FOFTech também, que eu falo depois. Tem o Tech Asia, que é um fundo aberto, é um FIA. Que chegou a fechar para o IPO, depois não aconteceu, vocês reabriram. A gente fechou na semana e reabriu. Ele é um fundo para público geral, mínimo de R$5 mil, 0,9% de taxa de administração ao ano, não tem taxa de performance. É um FIA normal, né? Ele tem que investir no mínimo 80% em ações no Brasil BDRs e 20% ele pode investir lá fora. O crescimento do mercado de BDR permite que a gente tenha a exposição que a gente queira ter nesse formato. Legal. Né? Uma outra alternativa, tem outros fundos de Ásia chegando, né? Alguns passivos, alguns ETFs, né? E alguns de casas internacionais também. E tem os próprios BDRs, né? A mudança na regulamentação tornou o BDR mais acessível. Eu acho que esse também é um movimento que vem para ficar. A gente vai ter um 2021 muito mais rico do ponto de vista de alternativa de investimento do que foi 2020, né? Então acho que é bom, mas é aquele negócio, né? Com mais poder vem mais responsabilidade, né? O tio do Homem-Aranha já falava isso. Quer dizer, então é fundamental que você entenda o que você está fazendo, tenha certeza qual é o teu apetite de risco e se aquilo ali cabe na tua dieta. Né? Legal. Então, eu vejo isso. E eu, só para não parecer que era uma conversa de maluco aqui, recentemente a gente lançou um fundo de fundos que engloba todas as nossas estratégias tech. Então ele tem um pedaço do Tech Select, ele tem um pedaço do Tech Brasil, ele tem um pedaço do Tech Asia, tem um pedaço do Tech Games e tem um pedaço do Money Bet. Então, se você não sabe o que fazer, e esse é a partir de 1.000. Então, não dá para ter desculpa que não dava, não. E, obviamente, esse é o mínimo inicial, depois é a partir de R$100 todos os fundos. Legal. Jojo, super obrigado pela aula aí sobre diversificação internacional, Ásia, tecnologia. Acho que foi um papo super enriquecedor para as pessoas prestarem atenção e pensarem nessa diversificação. Como eu falei, não tinha ouvido ninguém ainda falar no Brasil sobre diversificação em Ásia, em tecnologia asiática, faz todo sentido. Então é importante a gente abrir a cabeça e não ficar só no que, enfim, na primeira ideia, na primeira tese e ampliar isso. E quem ouviu a nossa conversa no ano passado, né? A gente falou de canabidiol. Ouro. Não ficou triste quem ouviu aquela conversa. Ouro. Também. Mesmo quem segurou até agora não ficou triste. Né? A gente falou que vinha produto de criptomoedas, a gente acabou lançando, não ficou triste. Bitcoin. Então, eu estou muito feliz com meus bitcoins esse ano, que realmente... Assim, eu tenho até vergonha de falar quanto é que o fundo está subindo, porque a gente lançou no dia 28 de fevereiro, assim... Né? Quase só para cima. Super obrigado, Jojo, parabéns, enfim, pelo seu trabalho, por todo mundo na Vitrio. Super obrigado aí pela parceria e pela oportunidade da gente falar aqui com vocês. Até a próxima, valeu. Valeu. E aí, depois desse papo fera com o Jojo, o que você achou dessa diversificação na Ásia? Ela é importante para você? Você passou a pensar nesse assunto? Comenta aqui embaixo. Aproveita, deixa um like no vídeo, isso é muito importante para mostrar para o YouTube que você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal, pega esse vídeo e compartilha com outras pessoas que também possam se interessar e me segue no Instagram. Tá aparecendo meu nome aqui em cima? Todo dia eu faço um vídeo de resumo da Bolsa de Valores no Brasil e no mundo para você investir melhor. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!